E aí pessoal, beleza? A gente acabou na última aula o assunto do primeiro trimestre, que vai até a parte de expressões algébricas, operações com polinômios, monômios, binômios, trinômio e polinômios. A gente adiantou um bocado aí. Então, a gente vai fazer algumas revisões de todo o conteúdo que a gente viu até agora. A gente vai se basear basicamente nas atividades do módulo para fazer essas revisões. E aí, quando a gente estiver explicando as questões, a gente vai lembrando de alguns conceitos que a gente viu em sala de aula antes dessa parada e que a gente viu também nas aulas que foram postadas no site Classroom. Então, bora lá. Então, essa é a nossa nona aula, né? Depois da parada. O que a gente vai ver aqui é uma revisão de potência, né? Resolver alguns exercícios do módulo. E potência de base 10, notação científica. Que acaba sendo a mesma coisa, né? Muito misturada essa parte de potência de base 10 e notação científica. Então, o que nós estudamos de potência? A gente viu algumas definições, como calcular potência e como transformar uma multiplicação em potência. E a gente viu algumas propriedades básicas que decorrem direto da definição e outras propriedades operacionais, né, que a gente trabalhou de operação com potência, tipo multiplicação de potência ou divisão de potência. Lembrando que as propriedades de potências, elas se referem à multiplicação e à divisão ou potência. Você não tem nenhuma propriedade operacional entre adição de potências de mesma base ou de bases diferentes. Aí, nesse caso, você tem que efetuar os cálculos para resolver se você tiver uma expressão que envolve soma de potências. Vamos lá, o que é uma potência? Uma potência é uma multiplicação de fatores iguais, né? Fatores repetidos. Então, se você tem uma multiplicação de um mesmo valor, você pode transformar em uma potência e fazer a conta. Na verdade, é uma simplificação da multiplicação, em termos de símbolos, né, de escrita. E as notações? A elevado a n igual a b. Quem é A, quem é n, quem é b? O A é a base da potência, o n é o expoente e o b é o resultado, a potência. Ou seja, A é o número que você vai multiplicar, a base. N é a quantidade de vezes que você multiplica essa base por ela mesma. E B é o resultado dessa multiplicação. Então, o que a gente tem aqui? Vamos ver aqui alguns exemplos de como transformar. Acho até que a gente já fez isso já, mas aí eu repeti aqui só para lembrar. Se eu tenho, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho uma multiplicação de um mesmo fator, que nesse caso é o 5. Então, a minha base é o número que eu multiplico, o 5, e a quantidade de vezes é o expoente. Então, é 5 elevado a 4, porque eu estou fazendo uma multiplicação desse fator 5 4 vezes. Aí não importa qual a base, qual o valor do número, tá bom? Se é decimal, se é inteiro, se é natural, é sempre a mesma coisa. A base, nesse caso, quem é a base? Quem você está multiplicando? 5 sobre 2. Quantas vezes você está fazendo isso? 8. Então, você tem a potência 5 dividido por 2 elevado a 8. A fração 5 meios elevado a 8. Se for negativo, a mesma coisa. Quem é a base? Quem você está multiplicando? Menos 7. Quantas vezes você está fazendo isso? 6 vezes. Então, você vai ter menos 7 elevado a 6. Aqui um parêntese, ele serve para dizer que a base é todo o numeral que está ali dentro, menos 7. Então, não é só o 7 elevado a 6 multiplicado por menos, é menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Se for decimal, da mesma forma. Quem você está multiplicando? 0,1. Menos 0,1. Quantas vezes? 4 vezes. Então, você vai ter a base menos 0,1 elevado a 4. Só para lembrar de como transformar multiplicação em potência. E como calcular. Se você já tiver a potência, o que você vai fazer para calcular essa potência? Você vai transformar em multiplicação e efetuar essa multiplicação.
Então, 3 elevado a 2, base 3, expoente 2, você vai multiplicar o 3 vezes 3, ou seja, 2 vezes. Não é vezes 2, é 2 vezes a multiplicação. Você vai fazer o 3 com ele mesmo, de fatores iguais. 3 vezes 3, 9. Então, a potência é 9. Mesma coisa se a base for negativa. Menos 2 elevado a 5. Então, você tem menos 2 elevado a 5, né? Ou seja, base menos 2, expoente 5. Você vai pegar o menos 2, multiplicá-lo por ele mesmo 5 vezes. São 5 fatores iguais a menos 2. Aí aqui tem jogo de sinal, né? Porque a base é negativa. Aí é só você pensar no seguinte, não precisa ficar fazendo menos, vezes menos, vezes menos, depois multiplicar o número, não. É só você pensar no seguinte, tem 5 números, 5 é ímpar, então o resultado é negativo. Se você tiver 4 números negativos, então se você tiver elevado a potência de base negativa elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Se você tiver uma potência de base negativa elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Então você se preocupa só com a multiplicação e aí bota o sinal de mais ou de menos a depender do expoente. Par positivo, ímpar negativo. Então, menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, 5 vezes, então o resultado é negativo, menos. E aí você faz 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Como tem 5 um número, então dá menos 32. E se for uma fração, a definição é a mesma. 9 meios elevado a 2, você vai multiplicar 9 meios vezes 9 meios, 2 vezes. Aí você vai lembrar de como multiplica frações. Multiplicação de fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então você tem 9 vezes 9, 81, 2 vezes 2, 4. Resultado, 81 sobre 4. Isso só para a gente lembrar como calcular a potência e de como transformar a multiplicação em potência. Agora, bora ver algumas atividades do módulo que trabalham com essa definição de potência. Eu não coloquei a questão aqui, né? Mas eu vou dizer qual questão que eu estou falando e vou ler a questão aqui. A primeira questão que eu peguei para a gente dar uma olhada foi a questão da página, questão 13 da página 108 do módulo 1. O que diz a questão? Usando potências, escreva a quantidade total de peças coloridas que compõem cada quadrado. Aí eu tenho 4 quadrados e cheio de quadradinhos coloridos. É só a gente contar o que? A base desse quadrado. É como se você estivesse calculando a área de cada quadrado desse. O primeiro quadrado A tem na base, né, no comprimento da base, 4 quadradinhos e na altura 4 quadradinhos. Como é que você calcula a área de um quadrado? Base vezes altura. Nesse caso, a base tem 4 elementos e a altura tem 4 elementos, ou melhor, a base tem 4 unidades e a altura tem 4 unidades. Então, vai ser 4 elevado a 2, que dá 16. Aí a cor não importa muito, né? Você sabe que tem 16 quadradinhos coloridos lá. Na segunda, na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Você vai contar quantos quadradinhos tem na base, né? É como se fosse cada quadradinho uma unidade. Aí você tem 5 quadradinhos, então 5 unidades. A altura tem 5 quadradinhos também, então a área vai ser 5 vezes 5. Transformando em potência, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Na letra C, você vai contar e vai ter 8 quadradinhos diferentes, né? De cores diferentes. No comprimento da base e no comprimento da altura. Então, transformando em potência, 8 vezes 8, né? 8 ao quadrado, igual a 64. E na letra D, você tem 6. 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, igual a 36. A próxima questão, também está nessa página, é a questão 14. Na questão 14, você tem o seguinte: observe os materiais escolares a seguir. De quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos uma caneta, um lápis,
um apontador e uma borracha. Escreva essa quantidade também na forma de potência. Aí na figura você tem 4 canetas de cores diferentes, 4 lápis de cores diferentes, 4 apontadores de cores diferentes e 4 borrachas de cores diferentes. Então você tem 4 tipos de coisas, né? 4 elementos, né? Você tem um conjunto de materiais escolares aí, e cada elemento, e cada tipo de conjunto, né, de elementos, você tem cores diferentes. O que ele quer saber é se você pegar uma caneta, um lápis, um apontador e uma borracha, formar um conjunto, de quantas formas você consegue fazer isso, já que para cada um deles você tem 4 tipos diferentes de coisas, ou de elementos, né? Caneta, lápis, apontador e borracha. Então, o que você vai fazer? Isso a gente já estudou em algum ano anterior aí, quando você viu um pouco de estatística lá, a parte de leitura e interpretação de gráfica, aí você viu lá o cálculo de possibilidades, né? Isso aqui, na verdade, você está montando um conjunto e calculando as possibilidades de conjuntos diferentes. O que você tem aqui é o que a gente chama de princípio multiplicativo. Então, como você tem 4 elementos e quer formar conjunto com 4 elementos, você tem 4 tipos diferentes de elementos. E quer formar conjunto com 4 elementos, então você vai ter 4 elevado a 4. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, a gente tem 4 tipos de canetas, tem 4 tipos de lápis, 4 tipos de apontador e 4 tipos de borracha. 4 elementos diferentes e cada um desses elementos, a gente tem 4 tipos deles, de cores diferentes. Então, é 4 elevado a 4, que é 4 vezes 4 vezes 4, igual a 256. Qual foi a próxima questão que a gente pegou? Agora a gente já tem questões. Antes da gente falar das questões que a gente pegou, vamos lembrar de algumas definições e propriedades de potência. Na verdade, a gente já lembrou da definição de potência, como calcular a potência e como transformar uma multiplicação em potência. A gente tem algumas propriedades que a gente chama de básica, porque elas são definidas diretas a partir da própria definição de potência. Qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser 1. Menos se for 0, tá bom? É só 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser o próprio número. Então, se a base for um número diferente e o expoente for 1, então o resultado é sempre igual à base. Se a base for qualquer número e o expoente 0, o resultado é 1. Se a base for o número 1 e o expoente pode ser qualquer valor, o resultado vai ser 1, né? Porque a multiplicação, 1 é elemento neutro e 1 vezes 1 é igual a 1. Então, não importa o valor, se ele é grande, pequeno, positivo ou negativo, o resultado é 1. E se a base for negativa? Aí eu tenho duas possibilidades. Se a base for menos 1, aí a gente pode estender essa ideia para as outras bases, mas aqui a gente vai falar só da menos 1. Se a base for menos 1, a gente tem duas possibilidades. Se n, o expoente, for par, o resultado é mais 1. Se n, o expoente, for ímpar, o resultado é menos 1. Agora a gente tem aquelas potências que o expoente é negativo. O que a gente faz? Uma vez que a definição de potência é multiplicação de fatores repetidos. O expoente é o número que te diz quantas vezes você está multiplicando esse fator. Por ele mesmo, né? Multiplicação sempre por ele mesmo no caso de potência. E como é que você faz uma multiplicação menos vezes, né? A multiplicação é como se fosse uma contagem, então ela é positiva. Então, o que significa, nesse caso, o expoente negativo? O expoente negativo significa inversão de operação. A operação de potência é o quê? Multiplicação. O inverso é o quê? Divisão. Basicamente, essa é a ideia. Então, se eu tiver uma base qualquer elevada a menos 1, menos o zero, é claro, não pode ser zero, porque senão você vai ter divisão por zero aí. Então, se você tem um número diferente de zero elevado a menos 1, você inverte a base dessa potência. O inverso de A, multiplicação, é dividir por A. Então, é 1 sobre A. E se o expoente for um número maior do que 1? A mesma ideia. Você inverte a base e troca o sinal do expoente.
Então agora você sabe que toda vez que o expoente for negativo e você precisar inverter a base, você vai trocar o sinal. É claro que se você precisar inverter a base e o expoente for positivo, o sinal também muda. Então ele fica negativo, né? Se o expoente for positivo, você precisar inverter para fazer alguma conta. Então tem que tomar cuidado com isso, porque aquilo ali está dizendo que você inverte o sinal do expoente. Inverteu a base, inverte o sinal do expoente. Então se for mais, fica menos, se for menos, fica mais, em relação só ao expoente. E se for uma fração é mais fácil ainda, porque é só trocar a base, numerador pelo denominador e trocar o sinal do expoente. Essas são aquelas que a gente chama de básicas, que são definições diretas da própria definição de potência, que partem diretamente da definição. E algumas propriedades que são relativas a operações de potência. Se você multiplica duas ou três ou mais bases, potências com a mesma base, você vai repetir a base e somar o expoente. Se você dividir duas potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair o expoente. Se você for calcular uma potência elevada a uma potência, você vai ter o que? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, as propriedades referem-se à multiplicação, divisão e potência. Na multiplicação, soma o expoente, repete a base. Na divisão, subtrai o expoente, repete a base. Preste atenção que na divisão é o de cima menos o de baixo. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Tomar cuidado também, porque se o expoente for negativo, tem jogo de sinal ali, principalmente se o de baixo, né, se o denominador, se a potência do denominador tiver um expoente negativo. Potência de potência, multiplica o expoente, repete a base. E se você tiver base diferente, mas com o mesmo expoente, você também tem uma propriedade. Você pode separar ou juntar, né? Então ali eu tenho A vezes B elevado a N. É a mesma coisa que você calcular a potência do primeiro e multiplicar pela potência do segundo. Aí também em relação à divisão. Se você tem a divisão elevado, então você pode separar, né? E a gente já usou essa propriedade aqui, quando a gente viu aquele exercício lá que a gente calculou potência lá. Então essas são as propriedades de potência. Vamos ver questões em que a gente tem que usar essas propriedades. Então, página 112, questão 2 do módulo. A questão 1 é uma questão que pede só para você calcular a potência, então é mais fácil, a gente já sabe. A questão 2 tem um exemplo, né? Veja como o Hugo resolveu a expressão. Aí você tem a seguinte expressão: 2 elevado a menos 2 mais 3 meios elevado a 2. Aí Vitor Hugo aplicou as propriedades e fez a conta, né? Então essa parte, como está feita no módulo, não é muito relevante de ficar repetindo uma coisa que vocês podem olhar aí. Mas a letra A e a letra B e a letra C a gente pode fazer. Na letra A a gente tem o seguinte: 3 décimos elevado a 3 mais 10 elevado a menos 3. Então a gente vai calcular e aplicar as propriedades que a gente acabou de ver. O que a gente faz, por exemplo, com 10 elevado a menos 3? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então ali é 1 sobre 10 elevado a 3. E a primeira ali, 3 décimos elevado a 3. Aquela propriedade lá que a gente acabou de ver, de base diferente, mas com o mesmo expoente. Então você separa. Calcula a potência do numerador, calcula a potência do denominador e depois faz a divisão. E 10 elevado a menos 3, inverteu a base, trocou o sinal. Fazendo as contas agora, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Aí, a gente poderia fazer logo o seguinte, se a gente quisesse diminuir a conta. Denominadores iguais, a gente poderia somar, né? Mas a gente vai fazer primeiro as contas e depois calcular a fração. 3 elevado a 3, 27. 10 elevado a 3, 1000. 1 elevado a 3, 1. 10 elevado a 3, 1000. A gente pode somar já que os denominadores são iguais, né? Para somar frações, os denominadores precisam ser iguais. Como já é igual, então você repete o denominador e soma só os numeradores. 27 mais 1, 28. 28 sobre 1000, né? Resolveu. Então,
É a mesma questão, só que agora a letra B. Na letra B a gente tem 1 quarto elevado a 2 mais 3 elevado a menos 2. Mesma coisa. A primeira parte ali, 1 quarto elevado a 2, você separa a potência do numerador e a potência do denominador. A segunda ali, 3 elevado a menos 2, você inverte e troca o sinal do expoente. Calcula a primeira ali, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, 4 elevado a 2 é 4 vezes 2, né, ao quadrado. E a gente faz a mesma coisa com 1/3 lá, né, elevado a 2. Ali, 1 vezes 1 nem precisava fazer, né, igual fiz na segunda parte ali. A gente vai ter 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16, e 3 vezes 3, 9. Então, você tem duas frações aí. Aqui, nesse caso, os denominadores são diferentes. Você vai ter que calcular o MMC. Qual o denominador comum entre 9 e 16? Você percebe o seguinte, que nesse caso aí, você pode fatorar, né, e encontrar esse denominador, mas esses números, o 9 e o 16, eles são o que a gente chama de primos entre si. O que significa o que significa ser primos entre si? Quando você tem dois ou mais números que não possuem divisores iguais. Por exemplo, o número 2 só é divisível por 2 e por 1. O número 3 aí é primo. Vamos pegar um número maior porque fica mais fácil. O número 6, por exemplo. O número 8, que é divisível por 4, por 2 e por 8 também. E o número 9. O número 8 e o número 9 são primos entre si, porque não existe nenhum número natural que divida o 8 e também divida o 9. Então, o único número natural, melhor dizendo, né? O único número natural que divide o 8 e o 9 é 1. Nesse caso também, o único número natural que divide o 16 e o 9 é o 1. Então, a gente chama disso que eles são primos entre si. Então, nesse caso, você nem precisa fatorar para encontrar o denominador comum, é só multiplicar os dois. 16 vezes 9 dá 144. Aí o que você faz? Divide pelo denominador, você encontrou um novo denominador dos dois, comum aos dois, que é 144. Você vai dividir pelo denominador que você tinha e multiplicar. 144 dividido por 16 dá 9. 9 vezes 1, 9. 144 dividido por 9 dá 16. 16 vezes 1, 16. 9 mais 16 dá quanto? 25. Então, o resultado é 25 sobre 144. Ainda tem aqui a letra C. Só tinha 3, eu peguei e fiz logo tudo. A mesma coisa, aos dois expoentes negativos, você vai ter que inverter a base. No primeiro caso, invertendo a base, 1 quarto. No segundo caso, é só trocar o numerador pelo denominador, né? 4 quintos fica 5 quartos. Calcula as potências, né? Ou melhor, separa primeiro e depois calcula, que é mais fácil, né? Mas você pode calcular, multiplicar a potência do jeito que está ali mesmo, na fração. 1 ao cubo é 1, 4 ao cubo 64, 5 ao cubo 125, 4 ao cubo 64. Denominadores iguais, é mais fácil somar as frações, né? Você repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 125, é 126 sobre 64. Acho que dá para simplificar aqui por 2. É 63 sobre 32. Aí agora não tem mais porque é um par e um primo. E um ímpar, né? Então não dá mais para você simplificar.